Oi, gente. Hoje eu quero falar um pouco dos opostos na psicologia de Jung, né? Na psicologia complexa ou psicologia analítica. Só um adendo, por que que se separa, né? Psicologia complexa e analítica? A psicologia complexa corresponde à construção teórica da psicologia geral, que Jung propunha a fazer, assim, e a psicologia analítica corresponde ao exercício prático, clínico, né? Então, são coisas diferentes, complementares, mas que é importante ter em mente que não é a mesma coisa. O que significa os opostos? No seminário de 1925, Jung afirma, citação direta, formulei-o como um princípio heurístico para buscar sempre o oposto de cada tendência dada e na linha em que o princípio funcionava. Página 117. Um pouco à frente neste seminário, Jung afirma que sempre viu o mundo como opostos. Então, de certa forma, esse princípio ele é parte da equação pessoal do Jung. É uma espécie de confissão pessoal da forma que ele enxerga o mundo, né? Como opostos operando ali e que corresponde mais ou menos à concepção do velho Heráclito de Éfeso, né? De que a guerra é o pai de todas as coisas. Ou seja, existe um conflito eterno que gera a própria vida, né? E é através desse conflito que se gera os fenômenos. De um ponto de vista mais conceitual, Jung afirma que os opostos eles são tão antigos quanto o mundo. É muito interessante que nesse seminário fazem uma pergunta para o Jung assim: vamos começar a falar dos opostos a partir da natureza? E o Jung fala, aí seria começar pelo topo, porque nós não sabemos até que ponto, objetivamente, esses opostos existem na natureza, né? As concepções filosóficas antigas sempre concebiam os opostos como coisas da natureza, inclusive o próprio Heráclito, né? De Éfeso. E o que o Jung propõe é que isso corresponde a uma estrutura da psique e por isso mesmo isso se projeta nos fenômenos e os fenômenos são vistos como os opostos, né? Então o Jung coloca a concepção chinesa do Yin Yang é uma concepção que leva em consideração os opostos, né? A concepção hindu do Atman é uma concepção monista que leva em consideração esse fluxo, o Atman, né? Então são maneiras de enxergar o fenômeno, assim. E Jung ainda coloca que isso é um problema psicológico sem validade intrínseca. Ou seja, o problema em si não é exatamente a objetividade do problema, mas a condição, o condicionamento do fenômeno que é observado psicologicamente por determinado indivíduo, que alguns vão enxergar as coisas como opostas e outros vão enxergar a coisa como um fluxo contínuo, né? Deixa eu tornar isso mais claro. A concepção chinesa compreende que você tem o Yin enquanto um princípio passivo e o Yang como um princípio ativo, e que eles se intercambiam de forma enantiodrômica, né? Se invertendo. Então, quando cresce um, o outro começa a crescer até o momento que tem a transição em que esse outro toma o lugar. Assim. A atividade ela se torna passividade, a passividade posteriormente se torna atividade. Porém, essa concepção chinesa compreende que o que é mais interessante é você estar no tal. O tal é aquilo que está intermediariamente entre um e outro. Então, quanto mais unilateral você está, mais você tem a tendência de cair no oposto. E o tal é tão tranquilo, né? Então, o tal seria uma espécie de ideal a ser atingido. Por outro lado, a concepção hindu compreende que existe o Atman e segue ele pronto. E que, ao mesmo tempo, o Atman ele é uma suspensão desses opostos, né? Só que daí Jung coloca que os chineses eles concebiam mais importância aos opostos
porque eles não sabiam exatamente como atingir o tal, assim, isso era uma meta a ser percorrida, e para os hindus já era muito mais claro exatamente como seguir o Atman, né? E não estar num joguete desses opostos. Então, de certa forma, o Jung concebe que os hindus ele tem uma espécie de uma compreensão mais elevada, por assim dizer, da problemática dos opostos, enquanto para os chineses é mais didático lidar com os opostos, né? E o Jung se coloca nesse ponto de vista, assim, que é importante lidar com os opostos. Dito isto, o Jung utiliza uma imagem para falar que uma atitude introvertida ela tem a tendência em olhar para uma cachoeira, mas ela não olha para o fluxo, para a água, para a corrente que cai da cachoeira. A atitude introvertida tem uma tendência a olhar para o topo e para a base, né, como opostos. Por outro lado, a atitude extrovertida tem a tendência em se fixar no fluxo da água, como uma coisa só. Então, a cachoeira, por uma atitude introvertida, trata-se de opostos, que tem esse desnivelamento que gera o fluxo. Por outro lado, a atitude extrovertida concebe a cachoeira como uma coisa só, uma coisa una. Por isso é uma concepção monista, enquanto a atitude introvertida tem essa concepção dualista. E aí tem que tomar muito cuidado aqui agora para não achar que o Jung era um dualista no sentido de visão de mundo. É um dualismo no sentido metodológico, né? Porque o Jung, de certa forma, ele compreende que existe uma vida só. Até tem um texto que diz, né, que o sobrenatural não existe, porque se existe é natural. Então, se existe algo além ou não, não tem como saber. A partir da teoria do conhecimento é impossível, né? Você afirmar alguma coisa ou não. E nesse sentido ele adota o agnosticismo kantiano. Ou seja, ele se preocupa com os fenômenos, né? E, e daí, o que significa na prática, assim, ter esse princípio heurístico, né? Levando em consideração que princípio heurístico significa um princípio para se investigar os fatos, né? Para se chegar aos fenômenos, para explicar os fenômenos, né? A psicodinâmica dos fenômenos. Heurístico significa isso. Então, em 1906, o Jung percebeu, lá no Burghausen, que ele atendendo uma mulher de 56 anos, uma costureira, ela tinha ao mesmo tempo ideias de grandeza ao lado de sentimentos de inferioridade, né? Então, ao mesmo tempo que ela se colocava muito para o alto, via uma voz que dizia para ela que tudo aquilo que ela estava dizendo era uma baboseira, né? E aí, como as ideias de grandeza elas são ideias exageradas sobre si mesmo, de forma equivalente, por assim dizer, você tem uma depreciação que tenta derrubar essa, essa megalomania, né? E é muito interessante isso porque esse é um caso empírico, né? Por outro lado, o outro caso empírico é um advogado que o Jung percebeu que estava internado ali no Burghausen, né? E aí ele era paranoico e tudo mais, então ele era um homem político muito importante, muito inteligente. Mas aí ele começou a ficar paranoico porque ele achava que ele era muito importante e as pessoas começaram, ele tinha essa fantasia de que as pessoas o estavam perseguindo, né? E então vejam, ele é um cara muito importante, mas aí ao mesmo tempo ele começa a ter essa paranoia de que ele vai ser aniquilado, né? Então, daqui a pouco ele começa a se achar o Messias que precisa ser aniquilado, né? Essa é uma compensação. Então, a coisa importante é que só um ponto que é bem interessante, né? Então ele diz, esse homem, ele depreciava os médicos o tempo inteiro. E um dia ele chegou para o Jung e falou, eu sei que os psiquiatras são as pessoas mais admiráveis. E desmaiou depois disso, né? E depois ele retornou ao estado natural, assim, normal da depreciação. Então, o Jung insiste nisso por quê? Porque ele afirma que o inconsciente possui os opostos em si, né? Os opostos não é exatamente a consciência versus o inconsciente, mas sim que o inconsciente tem uma espécie de equilibração por si mesmo, assim, de acordo com esses opostos, né? E o Jung compreende que a psicologia do Adler e a psicologia do Freud
elas formam um par de oposto. Por quê? É a famosa frase, né? Onde há amor, não tem poder, e onde o poder prevalece, não falta amor, né? Então, o amor e o poder por Jung são concebidos como opostos, né? Ele, utilizando uma atitude pragmática, ele analisa o mesmo caso de neurose, em que ele explica tanto pela teoria de Eros do Freud quanto pela teoria do poder do Adler, né? E conclui que as duas têm explicações satisfatórias. E se pergunta, quem está certo? Para ele, os dois estão meio certos, né? Ou seja, esses princípios são meias verdades. Eles não podem ser generalizados para todo o universo inteiro, mas que eles sempre aparecem recorrentemente, né? Então, importa muito mais saber qual que é a atitude da pessoa que você está atendendo, do indivíduo, e aplicar o princípio correto. Se corresponde mais a uma psicologia do poder ou uma psicologia do Eros. Porque o que o Jung compreende é que o Freud possivelmente atendeu pessoas que estavam nessa neurose individualista do poder, pelo viés da psicologia de Eros, e que o Adler também possivelmente atendeu pessoas tipicamente, pacientes tipicamente freudianos, através da psicologia do poder, né? E então, Jung tenta dar uma resposta para isso no tipos psicológicos, e porque ele tenta fazer uma espécie de síntese da atitude introvertida e extrovertida, sendo a de Adler introvertida e a de Freud extrovertida, isto é, a teoria, não a pessoa, né? E que com tipos psicológicos ele compreende então que a atitude introvertida tem uma compensação inconsciente extrovertida e a atitude extrovertida tem uma compensação inconsciente introvertida, né? Isso já havia sido observado para ele nos casos de esquizofrenia, por exemplo, em que a pessoa tem um embotamento, ou seja, ela tem um exagero da introversão, e daí a compensação disso é ficar violentamente agressivo com os objetos. Por outro lado, na histeria, que corresponde ao exagero da extroversão, você tem a compensação inconsciente, que é dormir acordado ou entrar numa espécie de estado depressivo, né? Ou seja, novamente você tem uma compensação. E aí, então, de um ponto de vista prático, o princípio heurístico dos opostos é importante porque ele possibilita que você investigue os fenômenos do inconsciente de forma mais rápida, né? Compreendendo que o inconsciente compensa, o inconsciente compensa a consciência, assim como a consciência pode compensar o inconsciente também. Por exemplo, o Jung no Psicogênese das Doenças Mentais, no capítulo A Importância do Inconsciente na Psicopatologia, fala um caso de um cara que ele era um homem muito assertivo com as coisas, muito correto, etc, etc, que sempre lembrava das coisas. O que está na sombra daí? Né? O que seria o oposto disso. Então Jung percebe que ele esquecia de assinar determinadas cartas em certos momentos e nem sempre era essa pessoa. Ou seja, o ideal da atitude dele era essa, ser uma pessoa assertiva. Por outro lado, inconscientemente era um preguiçoso. Ele poderia muito bem ter respondido as cartas e tudo. E isso é uma espécie de compensação tranquila, por assim dizer, com os caras meio estranhos, assim. Mas enfim. E por outro lado, a compensação ela pode não ocorrer e nisso você tem uma dissociação do polo oposto, e esse polo oposto invade a consciência daí em forma de sintomas, né? Que seria um caso tipicamente de uma neurose. Então, nesse ponto, o sintoma ele é uma compensação da unilateralidade exagerada da atitude consciente. E é por isso que a psicologia analítica não busca retirar o sintoma, mas compreender qual que é o sentido do sintoma. E como que esse sintoma pode ser criticado para se tornar daí um oposto que se torna consciente. E com isso, você estabelece um sim ou não, né? Um gosto ou não gosto, na mesma medida, na expectativa de que isso gere um símbolo
vivo, né? Um símbolo no sentido de um transformador de energia em que possibilite a renovação da atitude consciente. Jung afirma, né, não se pode simplesmente deduzir o inconsciente da consciência. Uma pessoa é altruísta. Então isso quer dizer automaticamente que ela é egoísta inconsciente? Como hipótese, sim. Como uma hipótese, isso é válido. Mas não dá para afirmar isso. Isso precisa ser percebido, tanto em análise quanto nos sonhos das pessoas, e etc, 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 né? Nas fantasias e tudo mais. E que o próprio Jung, quando ele faz as imaginações ativas dele, conhecido como confronto com o inconsciente, ele percebe que a, a função inferior, ou seja, a ânima, aparece representada ali por Salomé. E como par de oposto dela, você tem Elias. Então você tem um profeta juntamente com uma prostituta, né? E isso exatamente se dá na medida em que, juntamente com o Elias, é nesse momento que o Jung consegue se relacionar com essas fantasias. Porque o inconsciente contém os pares de opostos, né? Se tivesse só Salomé ali, o Jung ia ficar aterrorizado. E de fato ele fica com medo da Salomé, né? Ele tem medo, de verdade, da ânima. E a ânima dá medo mesmo. Então é isso. Acho que, em síntese, é isso, né? É só importante não fazer um racionalismo da psicologia analítica, ou seja, sair por aí aplicando os opostos como se fosse uma coisa robótica ou mecânica, e compreendendo que nós não sabemos se o mundo tem os opostos, mas nós sabemos que estruturalmente na psique existem os opostos, assim. E isso se torna uma ferramenta heurística para que a gente possa atuar na clínica e ajudar os pacientes a sair do processo de estagnação. Falou!